Olá a todos os alunos e alunas de Resistência dos Materiais 2 da UFESA. Então vamos iniciar a nossa aula 2 com o capítulo 9, Transformação de tensão. Então os objetivos desse capítulo são os seguintes. Primeiro, mostrar como transformar as componentes de tensão associadas a um determinado sistema de coordenadas em componentes associadas a um sistema de coordenadas com uma orientação diferente. Então, a partir de um determinado dispositivo, a partir de um determinado componente estrutural, a gente vai trabalhar em um ponto, onde nesse ponto nós vamos estabelecer o estado plano de tensões ou o estado tridimensional de tensões, e a partir daí nós teremos as componentes de tensão, ou seja, tensão normal e também tensão de cisalhamento, para que a gente possa estabelecer um sistema de coordenadas e a partir daí também associar a um outro sistema de coordenadas com uma orientação diferente. Nós vamos, como um segundo objetivo, definir as equações de transformação de tensão. Nós vamos também, como terceiro objetivo, nós temos a obtenção da tensão normal máxima e a tensão de cisalhamento máxima em um ponto e determinar a orientação dos elementos sobre os quais eles agem. Então, a tensão normal sigma e a tensão de cisalhamento tal máximas, nós teremos em um determinado ponto. A gente vai determinar qual a orientação em que nós teremos essas tensões máximas. Essa é a importância desse capítulo também. Nós teremos como quarto objetivo a transformação de tensão no plano, condição muito comum na prática da engenharia. Então, em geral, a partir de um elemento estrutural onde nós temos um elemento de volume representativo, um elementozinho representando o estado tridimensional de tensões, na maioria das vezes a gente vai poder, muito comumente na engenharia, simplificar e trabalhar no estado plano de tensões, o que vai facilitar muito mais o nosso trabalho. E também teremos como objetivo o método para determinar a tensão de cisalhamento absoluta máxima no ponto em que o material está sujeito a estados plano e tridimensional de tensão. A gente pode ter, num determinado ponto, trabalhar em um estado plano de tensões, e, por exemplo, no plano XY, e poderemos ter, por exemplo, a tensão de cisalhamento máxima absoluta, que fica no plano XZ, fora do plano que a gente está trabalhando. Então, a gente vai trabalhar isso também dentro do estado tridimensional de tensão. Bom, os objetivos dessa aula, especificamente, da aula 2, são a transformação de tensão no plano, as equações geral de transformação de tensão no plano. Então a gente vai demonstrar e vai mostrar de onde vêm essas equações gerais de transformação de tensão e finalizar com as tensões principais. As tensões principais, que são as tensões máxima e mínima, as tensões normais, máxima e mínima. Bom, então iniciando pelo estado plano de tensões, a gente primeiro parte do estado tridimensional de tensões, onde nós temos aqui, por exemplo, em um elemento de volume representativo, de um determinado dispositivo, de um determinado elemento estrutural. A gente tem os eixos X, Y e Z. Então, em cada uma das faces desse elemento de volume, nós teremos três tensões que agem. Uma tensão normal, sigma, e duas tensões de cisalhamento, tal. Então, veja bem, na direção X, a gente observa aqui essa face lateral esquerda, nós temos perpendicular à nossa face, nós temos a nossa tensão normal, a tensão normal a essa seção, na direção X, então vai ser a nossa sigma X. E nós teremos duas tensões de cisalhamento, que são na direção Y, quer dizer, nós estamos na face onde a tensão normal é X, e essa tensão na direção Y, então nós chamamos de tal XY. Tal XY. O X vem, é a tensão normal a essa face, é a direção normal a essa face, e o Y é a direção
que nós temos essa nossa tensão. Da mesma forma, nós temos a outra tensão de cisalhamento, né, que é a tal XY. X, porque a nossa face aqui ela está perpendicular à nossa direção X, e a nossa tensão de cisalhamento na direção Z. Então, essa tal XZ. Da mesma forma, né, se nós visualizarmos essa face, né, onde a tensão normal a essa face está na direção Y, sigma Y, nós teremos as duas tensões de cisalhamento, que são a tal YZ, na direção Z, e a tal YX, na direção X. E ainda, né, da mesma forma, na face que está aqui perpendicular à nossa direção Z, nós temos a tensão normal sigma Z e as tensões de cisalhamento tal ZX na direção X e tal ZY na direção Y. De forma que nós podemos, né, nós estamos em condições de equilíbrio e nós podemos dizer que tal XY é igual a tal YX. Então, se nós temos um elemento onde nós temos apenas a ação da tensão de cisalhamento, veja bem, aqui, né, a direção X, a direção Y, então essa tensão de cisalhamento aqui corresponde a tal XY, que é justamente essa mesma na face lateral esquerda, e nós temos aqui a nossa tal YX, né? Aqui a direção Y, nós teríamos aqui o sigma Y e, portanto, o tal YX, uma vez que ela está orientada na direção X, essa tensão de cisalhamento. Da mesma forma, né, nós temos aqui embaixo, para a esquerda, o tal YX, para baixo, o tal XY. Pelas condições de equilíbrio, né, nós temos tal XY para cima, que anula tal XY para baixo, a força correspondente, aqui nós estamos falando de tensão. Para a direita, o tal YX, para a esquerda, tal YX também. E para que a gente tenha esse nosso elemento em equilíbrio, a gente tem que o tal XY é igual ao tal YX. Bom, os engenheiros na prática frequentemente fazem aproximações ou simplificações das cargas sobre um corpo de modo que a tensão produzida em um elemento estrutural ou mecânico possa ser analisada em um único plano. Então, o material está sujeito a tensões no plano. Então, se a gente eliminar aqui a nossa tensão normal na direção Z, sigma Z e, consequentemente, as tensões de cisalhamento, o que é que nós teremos? A tensão normal na direção Y, a tensão normal na direção Z, nós teremos aqui o nosso tal XY, nós teremos aqui o nosso tal YX, que é igual a tal XY. E aí, nós temos, né, simplificando, esse estado plano de tensões, colocando ele, né, dentro do plano, apenas representando o plano XY. Então, temos exatamente a mesma figura, mas projetada aqui no plano XY, onde nós temos na direção X, né, a nossa tensão normal sigma X, na direção Y, a nossa tensão normal sigma Y, e as tensões de cisalhamento, onde cada uma delas aqui representa tal XY. Então, essa é a visão bidimensional do nosso estado plano de tensões. Então, no estado plano de tensões, o que é que nós temos como tensões? A tensão sigma X, a tensão sigma Y, tensões normais, e a tensão de cisalhamento tal XY. Bom, então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos representar esse estado plano que a gente acaba de apresentar, onde nós temos aqui a convenção de sinal positiva. Veja bem, sigma x saindo aqui do elemento, representando uma tração. Então, esse é o nosso sigma x positivo. Se nós temos aqui a flecha nessa face para a direita, do lado oposto vai ser para a esquerda, representando justamente a tração no elemento, né?
Então essa é a convenção de sinal positiva para σx. Para σy, a convenção de sinal positiva é também a que representa a tração. Então se na face superior nós temos σy para cima, na face inferior vai ser para baixo, de forma que ela se anule, nós temos aí um equilíbrio. E o tal xy, pela convenção de sinal positivo, a gente vai ter dessa forma aqui, onde a gente tem esse elemento tendendo a se deformar, puxando esse vértice, né, para cima e esse vértice oposto para baixo. De forma que nós temos, né, o tal xy nessa face para cima, na face direita para cima, na face superior ele está direcionado para a direita. Então essa é a nossa convenção de sinal para a nossa tensão de cisalhamento tal xy positivo. Se nós tivermos evidentemente o oposto, a gente vai ter, né, uma compressão em sigma x, caso a gente tenha esse sentido contrário. Da mesma forma, a gente vai ter o sentido contrário do outro lado, igualmente para sigma y, e no tal xy a gente tem o sentido contrário em todas essas 4 flechas. Bom, e aqui a ideia de representar esse mesmo elemento em uma outra orientação. Então veja bem, nós temos aqui o eixo x', y', que ele está orientado a um ângulo θ, né, do meu eixo x, o eixo x' orientado a um ângulo θ do meu eixo x, consequentemente o eixo y' também orientado a um ângulo θ do meu eixo y. E nós teremos nessa apresentação desse estado plano de tensões, na direção x' nós teremos, portanto, um sigma x', na direção y', a tensão normal sigma y', e, consequentemente, né, tal x', y' para a tensão de cisalhamento, onde tal x', y' é igual a tal y', x'. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos seccionar esse elemento, certo? Nós vamos seccionar esse elemento, onde nós temos aqui um ângulo θ nessa seção, né? Nós temos, nesse nosso elemento inicial, que nós aplicamos aqui uma seção, método das seções. Quando a gente aplica o método das seções numa estrutura, a gente pode calcular os esforços internos naquele ponto, né? Nós temos os esforços externos e os esforços internos naquele ponto. Quando a gente aplica essa seção, a gente tem o nosso ângulo θ que está bem aqui. Nós temos então os nossos eixos x', então justamente ele vai ficar perpendicular ao plano da seção que a gente acaba de seccionar no nosso estado plano inicial, e a 90 graus, evidentemente, nós temos aqui o eixo y', de forma que, isso aqui a gente vai explicar um pouco mais à frente, de forma que nós temos, né, na direção x', aqui nós temos o nosso sigma x', e, portanto, o nosso tal x', y', né, paralela aqui à nossa face que a gente vem de seccionar. Temos ainda, né, o nosso sigma x na direção x, que é o elemento que acaba de ser seccionado. E aqui para baixo, nessa face esquerda, tal xy. Temos também sigma y, né, na direção y, e também tal xy, a tensão de cisalhamento na face inferior. O que é que nós vamos representar agora nessa figura aqui da direita? Nós vamos representar as forças correspondentes, né? Até então nós temos aqui, todas são tensões, sejam tensões normais ou tensões de cisalhamento. Então a gente quer aplicar as equações de equilíbrio. E para isso a gente vai precisar, né, calcular essas forças correspondentes. Então cada face dessa, nós temos uma área correspondente. Então a face que a gente seccionou, nós vamos chamar essa área correspondente de ΔA. E aí a gente tem um ângulo θ, né? Então nós podemos dizer que na face esquerda nós temos a área ΔA cosseno de θ, e na face inferior
nós temos a área ΔA seno de θ. Então, a partir daí, nós vamos calcular as forças correspondentes a cada uma dessas tensões. Então, as tensões que agem na área que a gente seccionou serão σx' vezes ΔA, está aqui, a área correspondente a essa face, e tal x'y vezes ΔA. Na face esquerda, nós teremos σx vezes a área correspondente, que é ΔA cosseno de θ, e tal xy vezes a área correspondente, que é ΔA cosseno de θ. E por fim, nós teremos na face inferior σy ΔA seno de θ, está aqui o ΔA seno de θ, que corresponde à área, né, superfície da face inferior, e tal xy ΔA seno de θ. Nós temos então as 6 forças correspondentes, né, a esse elemento que nós seccionamos. Próximo passo vai ser calcular, né, as equações de equilíbrio. Então, no primeiro momento, vamos utilizar a equação de equilíbrio na direção x', o somatório das forças na direção x' é igual a zero. Então, nós teremos que projetar todas essas forças na direção x'. A primeira, σx' ΔA, ela já está na direção x'. Então, temos aqui, no sentido positivo, para cima, σx' ΔA. Menos, né? Então, nós temos que essa força, né, tal xy ΔA seno θ, né, nós temos que projetá-la na direção x'. Então, se a gente projetar na direção x', nós teremos o quê? Nós teremos uma força negativa, né, contrária ao que eu convencionei como positivo para x', e nós temos que visualizar, né, esse ângulo θ, né, que nesse caso, o ângulo θ, se eu colocar aqui, o meu eixo x, esse meu ângulo θ, ele corresponde justamente aqui, né? Então, nós temos que essa força projetada na direção x', nós teremos que vai ser menos tal xy ΔA seno θ cosseno θ. Então, tá aqui. Menos tal xy ΔA seno θ cosseno θ. Menos, né? E essa força aqui, quando eu projetá-la na direção x', ela também vai ser negativa, vai ser menos σy ΔA seno θ multiplicado pelo seno θ. Agora vamos olhar essas outras duas forças aqui. Essa força, tal xy ΔA cosseno θ, quando eu projetar na direção x', ela também vai ser negativa e eu vou multiplicar pelo seno de θ para projetá-la. Consequentemente, a outra força que está a 90 graus dela, a gente vai multiplicar pelo cosseno de θ. Então, você vai ter menos σx ΔA cosseno θ, é a força, vezes o cosseno de θ, e aí igual a zero. Veja que a força tal x'y ΔA, ela está perpendicular à minha direção x', e, portanto, a projeção vai ser zero. Então, a partir daí, nós podemos cancelar todos os ΔA, nós temos ΔA aí em todos os termos da nossa expressão. Eu vou isolar o meu sigma x', passar todos os termos para o outro lado, então nós teremos que o meu sigma x' vai ser igual a sigma x cosseno ao quadrado de θ, está aqui o primeiro termo, mais sigma y seno ao quadrado de θ, está aqui o meu segundo termo, mais tal xy 2 seno θ cosseno θ. Esse vai ser porque a minha primeira equação de transformação de tensão, certo? Então você tem, né, o meu sigma x', que depende de sigma x, que depende de sigma y, que depende de tal xy e que depende também do ângulo θ.
Então essa é a primeira equação de transformação de tensão. Para a segunda equação de transformação de tensão, a gente tem que fazer justamente, né, agora o equilíbrio na direção y'. Então, da mesma forma, na direção y', nós teremos a direção positiva para cima, tal x' y' vezes ΔA, tá aqui ela, né? Nesse caso, a nossa sigma x' ΔA vai ter projeção zero em cima do meu eixo y', e as outras quatro forças, da mesma forma, eu vou projetá-las agora na direção y'. Então, nós teremos que a primeira força, tal x' ΔA seno θ, é essa daqui. Então, quando eu projetar essa força na direção y', nós teremos que ela vai ser positiva, certo? E nós teremos que multiplicá-la aí para projetá-la na direção y', agora pelo seno de θ. Depois, pegando a força que age aqui para baixo, a força sigma y, ΔA seno de θ, quando eu projetar em y', ela vai ser negativa, e eu vou multiplicar pelo cosseno de θ. Com relação às outras duas, da mesma forma, né, a força tal xy, ΔA, cosseno de θ que está para baixo, quando eu projetar em cima de y', ela vai ser negativa, e eu vou multiplicar pelo cosseno do ângulo θ que está bem aqui. E por fim, né, a força sigma x ΔA cosseno de θ, quando eu projetar em y', ela vai ser positiva, e nós vamos multiplicar pelo seno de θ igual a zero. Então, rearranjando aqui os termos, vou cancelar todos os ΔA, vou isolar tal x' y', e rearranjando aqui os termos, nós temos que o tal x' y' vai ser igual a sigma y, que vai passar para o lado de lá positivo, menos sigma x, seno θ, cosseno θ, mais tal xy, cosseno ao quadrado de θ, menos seno ao quadrado de θ. Está aqui tal xy, seno ao quadrado de θ, que vai passar para o lado de lá com sinal negativo, e tal xy, cosseno ao quadrado de θ, que vai passar para o lado de lá com sinal positivo. A gente tem, portanto, aqui a nossa segunda equação de transformação de tensão. Então, nós podemos calcular tal x' y' em função, né, do estado plano de tensões inicial em função de sigma x, em função de sigma y, em função de tal xy e também em função do ângulo θ. Muito bem, reproduzindo aqui as minhas duas equações de transformação de tensão que a gente acaba de demonstrar, como é que nós demonstramos? Pegamos um elemento do estado plano de tensões, seccionamos esse elemento, né, calculamos todas as forças envolvidas, as forças tanto nas direções sigma x', sigma y, na direção x' e na direção y'. A partir daí, né, a partir dessas forças, aplicando as equações de equilíbrio, nós encontramos as duas equações de transformação de tensão. Então, substituindo, né, o nosso ângulo θ por 0 grau, nós temos que o eixo x vai coincidir com o eixo x'. Então, esse primeiro termo, né, ele vai ser igual a sigma x, cosseno aqui de 0 vai ser igual a 1. O segundo termo, seno de 0 igual a 0 e seno de 0 igual a 0. Portanto, o segundo e terceiro termos serão iguais a 0. E a gente tem que sigma x' vai ser igual a sigma x. Né? O que faz total sentido, uma vez que o eixo x se confunde com o eixo x', como a gente pode visualizar nessa representação. Ainda, aplicando a segunda equação de transformação de tensão para determinar tal x' e y', quando substituímos aqui o θ igual a 0, nós teremos que, né, esse nosso primeiro termo ele vai ser igual a 0, certo? Porque o seno de 0 é 0, então cancela todo esse termo. E no segundo termo, nós teremos aí o seno de 0 que vai ser igual a 0, o cosseno de 0 igual a 1, e, portanto, nós teremos que tal x' e y' vai ser igual a tal xy.
o que faz sentido, uma vez que nós temos para θ igual a zero, x, que se confunde o eixo x com o eixo x' e o eixo y com o eixo y'. Bom, partindo da mesma análise, vamos analisar agora para um ângulo θ igual a 90 graus. O que é que a gente vai ter? Nesse caso, né, na primeira equação de transformação de tensão, agora o nosso cosseno é que vai ser igual a zero, portanto o primeiro termo aqui é nulo, o seno vai ser igual a 1, então nós temos aqui σy, o terceiro termo também é nulo, e portanto o nosso σx', nesse caso, vai ser igual a σy. Com relação à segunda equação de transformação de tensão, a gente vai ter que o primeiro termo é nulo, né? Mas o segundo termo vai ser igual a cosseno a menos tal xy. Porque o cosseno vai ser zero, o seno aqui vai ser 1, então prevalece o sinal de menos e tal x' e y' igual a menos tal xy. Na representação, o que é que nós temos aqui? Nós temos que para um ângulo θ igual a 90 graus, o nosso eixo x', ele vai se confundir com o eixo y. Então veja, nós temos aqui o eixo x, o eixo y, e nós temos aqui o nosso eixo x', que confunde com o eixo y, e o nosso eixo y' aqui para a esquerda. Então, portanto, o meu σx' vai ser igual a σy, e o meu tal x' e y' vai ser igual a menos tal xy. Porque o tal xy positivo, ele é justamente no sentido contrário. Bom, considerando essas três igualdades trigonométricas, então nós vamos agora reescrever as nossas duas equações de transformação de tensão. Vamos substituir onde tem seno de 2θ por 2 seno θ cosseno θ, onde tem seno ao quadrado de θ por 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, e onde tem cosseno ao quadrado de θ por 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, né? Três igualdades trigonométricas. Então, reescrevendo a minha primeira equação de transformação de tensão, veja bem, eu substituí aqui, né, cosseno ao quadrado de θ por 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Então, nós teremos σx vezes 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, né, que corresponde ao cosseno ao quadrado de θ, mais σy vezes 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, que corresponde aqui ao meu seno ao quadrado de θ, e o meu terceiro termo vai ficar tal xy vezes seno de 2θ. Veja que nós temos aqui tal xy vezes 2 seno θ cosseno θ. Então, reescrevendo a minha equação de transformação de tensão, eu vou ter que σx' vai ser igual a, multiplicando aqui pelo número 1 e pelo número 1, σx mais σy sobre 2, multiplicando pelo segundo termo do parêntese, nós teremos σx menos σy sobre 2 vezes cosseno de 2θ, mais tal xy seno de 2θ. Então essa vai ser a nossa primeira equação de transformação de tensão reescrita. Da mesma forma, nós vamos substituir as três igualdades trigonométricas, né, na segunda equação de transformação de deformação, a tal x' e y'. Né? Então, portanto, nós temos aqui seno θ cosseno θ, nós temos aqui cosseno ao quadrado θ, nós temos aqui seno ao quadrado θ. Substituindo as três igualdades trigonométricas, nós teremos sigma tal x' e y', que é igual a sigma y menos sigma x seno de 2θ sobre 2, mais tal xy, 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, menos 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Reescrevendo essa equação, nós teremos que
tal x' y' vai ser igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2, eu inverti aqui, né? Coloquei um sinal de menos na frente, vezes o seno de 2θ, mais tal xy vezes o cosseno de 2θ, né? Reescrevendo esse segundo termo. Então, nós temos a primeira equação de transformação de tensão reescrita, a segunda equação de transformação de tensão reescrita. Bom, mas ainda falta o sigma y'. Então, para determinar o sigma y', eu vou utilizar a primeira equação de transformação de tensão. E onde tem o nosso ângulo θ, eu vou substituir por θ mais 90 graus, certo? Vou substituir aqui por θ mais 90 graus para poder escrever a minha equação de transformação de tensão para sigma y'. Então, o que é que a gente vai ter? Quando substituir esses dois ângulos aqui, né, por θ mais 90 graus, a gente vai ter, nós vamos incidir aqui no terceiro quadrante, tanto para o seno como para o cosseno, de forma que nós teremos, né, a equação sigma x', com a diferença de que o segundo e o terceiro termos serão negativos. Então, teremos sigma y' igual a sigma x mais sigma y sobre 2, menos sigma x menos sigma y sobre 2 cosseno de 2θ, menos tal xy seno de 2θ. De forma que nós temos a nossa terceira equação, né? Onde nós temos sigma y' em função de sigma x, de sigma y, de tal xy e do ângulo θ. Muito bem. Então, uma vez demonstradas as três equações de transformação de tensão, nós vamos agora buscar demonstrar a equação das tensões principais. O que são as tensões principais? As tensões principais representam a tensão normal máxima e mínima no ponto, certo? Tensões são tensões normais, as tensões principais são as máximas e as mínimas. Então, reescrevendo aqui, né, a minha equação de transformação de tensão para sigma x' igual a sigma x mais sigma y sobre 2, mais sigma x menos sigma y sobre 2 cosseno de 2θ, mais tal xy seno de 2θ. Eu vou pegar essa minha equação, derivar, né, em relação a θ igual a zero. Quando eu derivo, né, uma equação igual a zero, o que é que eu vou buscar aí? Os máximos e os mínimos, certo? Justamente os máximos e os mínimos. Então, derivando a nossa equação em relação a θ, nós temos o primeiro termo aqui, que é uma constante que fica igual a zero. Nós temos aqui o nosso segundo termo, né? Na derivada do cosseno de 2θ, nós teremos aí menos 2 seno de 2θ. Então, esse 2 vai cancelar com o 2 do denominador e teremos que, então, menos sigma x menos sigma y seno de 2θ. No terceiro termo, né, a derivada de seno de 2θ vai ser 2 cosseno de 2θ. Então, portanto, nós temos aqui 2 vezes tal xy vezes o cosseno de 2θ, e isso tudo vai ser igual a zero. Então, rearranjando os termos, nós teremos aqui, né, passando isso para o outro lado e reescrevendo em seno de 2θ dividido por cosseno de 2θ, nós teremos justamente a tangente de 2θ, que nós vamos chamar aqui de tangente 2θ índice P, esse índice P representando, né, as tensões principais, a orientação onde nós teremos as tensões principais. Então, nós temos que, rearranjando essa equação, a tangente 2θ índice P vai ser igual a 2 tal xy dividido por sigma x menos sigma y. E esse 2 aqui eu posso passar lá para o denominador, né, de sigma x menos sigma y, de forma que a gente pode reescrever isso como sendo tal xy dividido por sigma x menos sigma y sobre 2. Bom, essa equação, ela possui duas raízes. Nós teremos uma raiz que vamos chamar de θp1 e uma segunda raiz que vamos chamar de θp2.
nós vamos escrever isso aqui, né, representar graficamente para ficar mais fácil da gente visualizar. Então vamos representar isso aqui como num triângulo retângulo, certo? Onde eu tenho aqui o meu 2θP1, certo? Em que o cateto oposto é tal xy, certo? O cateto adjacente vai ser σx menos σy sobre 2. Então, a tangente de 2θP1 vai ser justamente tal xy dividido por σx menos σy sobre 2, que é a mesma coisa que está escrito aqui se eu passar esse 2 lá para cima. Então, apenas reescrito dessa forma. Da mesma forma, nós temos para a segunda raiz o nosso 2θP2, né, em que nós temos o cateto oposto, que é menos tal xy, o cateto adjacente, que é menos σx menos σy sobre 2, então você vai ter esse sinal de menos que cancela com esse sinal de menos, e aí nós temos as duas raízes para essa equação. De forma que explicitamente, né, os valores de 2θP1 e 2θP2 estão defasados de 180 graus. E se a gente calcular aqui a nossa hipotenusa, né, nós teremos justamente a raiz de σx menos σy sobre 2 ao quadrado, está aqui, mais tal xy ao quadrado. Essa raiz a gente vai chamar de R, a gente vai ver um pouco mais na frente, na representação gráfica do círculo de Mohr, que isso vai representar lá na frente justamente o nosso raio do círculo de Mohr. Certo? Muito bem. Então, a partir daí, né, uma vez que nós temos agora a hipotenusa, nós podemos calcular tanto o seno de 2θP1, como também o cosseno de 2θP1, o seno de 2θP2 e o cosseno de 2θP2. Como é que vai ficar? Quem é que vai ser o seno de 2θP1? Olhando para a representação gráfica, né, nós teremos o nosso cateto oposto, tal xy, dividido pela hipotenusa, a raiz de σx menos σy sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado, que representa o nosso R. Da mesma forma, o cosseno de 2θP1 vai ser o nosso cateto adjacente σx menos σy sobre 2, dividido pelo que a gente chama, por essa expressão que nós chamamos de R, né, que está aqui representado. Da mesma forma, para o θP2, nós temos que o seno de 2θP2 vai ser menos tal xy, né, que é o cateto oposto, dividido pelo R, que está aqui representado, e o cosseno de 2θP2 vai ser menos σx menos σy sobre 2, representando aqui o cateto adjacente, sobre a expressão que representa o R. Ok? Por que eu calculei isso? Porque nós vamos substituir, né, o seno de 2θP1, o cosseno de 2θP1 ou o seno de 2θP2 e o cosseno de 2θP2 na nossa equação de transformação de tensão de sigma x'. Então, onde tem seno de 2θ, eu vou substituir por essa expressão, onde tem cosseno de 2θ, por essa expressão. Certo? Aqui na nossa expressão das tensões principais. No caso, cosseno de 2θ, eu vou colocar aqui o cosseno de 2θP1. Seno de 2θ, eu vou substituir aqui pelo seno de 2θP1, né? Calcular, e nós teremos que, né, substituindo qualquer dos dois conjuntos de relações trigonométricas na equação 1, nós teremos que o σ1, nós vamos chamar de σ1, né? No caso aqui seria o sigma x', quando eu substituir, né, pelo meu ângulo θP1, eu vou chamar de σ1, a minha tensão principal, vai ser sigma x mais sigma y sobre 2, que é justamente aquele primeiro termo que permanece inalterado, mais a raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. E se eu substituir pelo meu ângulo θP2, né, o seno de 2θP2 e o cosseno de 2θP2 lá na equação 1, nós teremos que sigma 2 é igual a sigma x mais sigma y sobre 2
menos a raiz de σx menos σy sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Então, veja bem, representando as duas ao mesmo tempo, eu vou dizer que σ1, 2 é igual a σx mais σy sobre 2, mais ou menos a raiz, né, de σx menos σy sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. E nós dizemos que σ1 e σ2 são as tensões principais no plano. No caso, nesse plano, no estado plano de tensões, nós teremos a tensão σ1, que vai ser a tensão máxima, a tensão normal σ2, que vai ser a tensão normal mínima, onde σ1 vai ser maior ou igual a σ2, representado por essa expressão. Lembrando que, para poder chegar nessa expressão, nós vamos substituir esses senos e cossenos lá na equação 1, então facilmente vocês conseguem demonstrar essa equação de transformação de tensão para as tensões principais. O que é que são as tensões principais? São as tensões máximas e mínimas. Então, em um determinado elemento estrutural, né, em uma determinada estrutura, eu vou trabalhar em um determinado ponto, onde eu tenho lá o meu estado plano de tensões, nós vamos poder determinar qual vai ser a orientação, por exemplo, θP1, onde nós teremos naquele mesmo elemento, né, a orientação em que incide a tensão normal máxima, por exemplo, ou a orientação em que nós teremos a nossa tensão normal mínima naquele ponto. Bom, substituindo, né, qualquer dos dois conjuntos de relações trigonométricas na equação 1, então aqui só recapitulando o que a gente acabou de mencionar, então a equação 1, sigma x' igual a sigma x mais sigma y sobre 2, mais sigma x menos sigma y sobre 2 cosseno 2θ, mais tal xy seno de 2θ, né? Para chegar nessa equação, como a gente acabou de dizer, basta substituir, né, o seno de 2θ por seno de 2θp1, o cosseno de 2θ por cosseno de 2θp1, da mesma forma, para seno de 2θp2, cosseno de 2θp2, e aí a gente chega nessa equação de transformação de tensão, no caso, a equação das tensões principais no plano. Bom, substituindo, né, as relações trigonométricas de θP1 e θP2 na equação 2, na equação de tal x' y', que é igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2 seno de 2θ, mais tal xy cosseno de 2θ, nós teremos que, então, o que é que eu vou substituir aqui em seno de 2θ? Vamos usar o θP1 primeiro. Vou substituir por tal xy, dividido por raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Aqui em cosseno de 2θ, eu vou substituir por cosseno de 2θp1, que vai ser sigma x menos sigma y sobre 2, dividido pela raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Quando nós calcularmos, né, essa expressão, com essas substituições, seja pelo seno, pelo θP1 ou pelo θP2, nós teremos que o tal x' y' vai ser igual a zero. Significa que, quando a nossa tensão normal for máxima, ou quando a nossa tensão normal for mínima, nós teremos que a tensão de cisalhamento vai ser igual a zero. Tal x' y' igual a zero. Então, sempre que a gente tiver um elemento, né, em que a tensão de cisalhamento é igual a zero, significa que aquelas tensões normais que ali estão representadas são as tensões principais. São as tensões normais máxima e mínima, né, naquele elemento. Representando esses elementos, nós temos que o nosso elemento inicial, né, no estado plano, no plano XY, onde nós temos representado sigma x, sigma y
e a tensão de cisalhamento tal XY. Quando nós representarmos aqui esse mesmo elemento, né, mas na orientação em que esse ângulo θ é o nosso θP1, o que é que a gente vai ter? Que na direção x' nós teremos a nossa tensão máxima, tensão normal máxima σ1. Na direção y' nós teremos a nossa tensão normal máxima σ2. E veja que a tensão de cisalhamento aqui não está representada, porque quando nós temos, né, nesse estado plano as tensões principais, a tensão σ1 e a tensão σ2, a tensão de cisalhamento é igual a zero. Então, a orientação θP1 aqui está representada do eixo x para o eixo x'. A orientação θP2 ela vai do eixo x para o nosso eixo y'. Então aqui no eixo y' nós temos a nossa tensão normal σ2 e nós temos que, como a gente já viu lá atrás, né, 2θP1 e 2θP2 eles estão defasados de 180 graus. Portanto, o θP1 e o θP2 estão defasados de 90 graus. Significa dizer que essas duas raízes, θP1 e θP2, elas estarão sempre defasadas de 90 graus. Então, se a nossa tensão normal máxima está aqui na direção x', a nossa tensão normal mínima, σ2, está a 90 graus na direção y'. As nossas duas tensões principais. Bom, então a gente finaliza aqui nossa aula 2. Muito obrigado. Então, até a próxima aula.